Olá pessoal, sou Daniel Mastral e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Vamos falar sobre o amor. Afinal, se o Apocalipse fosse hoje, fosse agora, restariam apenas a fé, a esperança e o amor. Não é isso? Esses três pilares que vão te manter em pé durante a tempestade, durante as tempestades mais tenebrosas. E elas virão, que a Bíblia diz que virão, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o amor. Já falamos anteriormente sobre fé, sobre esperança. Hoje vamos falar sobre o amor. Na semana que vem, vou trazer mais um conteúdo para vocês que eu tenho notado que realmente está faltando esse tipo de conhecimento em nosso meio. Nós vamos falar da importância da palavra, do Logos. Vamos entender o Logos, o Rema, o Kairos. Vamos entender um pouco mais profundamente o que a palavra pode, de fato, nos revelar, né? E transformar a nossa vida, né? Então vamos lá. Hoje vamos falar de amor. Semana que vem, Logos, né? A força da vida, o poder que nos concede a vida. E hoje vamos falar sobre, então, o fogo da esperança. Fogo da esperança, qual é? O amor. Né? Então, o nosso modelo de amor, primeira reflexão nossa, nosso modelo de amor tem que ser Cristo, não é? Cristo é a nossa referência de amor. Se nós somos cristãos, nós seguimos a Cristo, logo Cristo é a minha referência de amor e a expressão majoritária desse amor. Porém, alguns detalhes aqui. Jesus não tinha onde descansar a cabeça. Mateus 8, 19 a 20. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus não tinha casa própria, né? Jesus andava meio como um nômade naquela região, né? Ele não buscou a sua própria glória. Veja só, hoje a gente busca tantas coisas, né? Eu declaro, eu profetizo, eu quero, e está ligado nos céus, e tanta coisa. Jesus, o cristianismo, o evangelho que Jesus nos deixou como herança, ele é muito mais simples e extremamente poderoso também. Então, primeira coisa, ele não tinha onde reclinar a cabeça, né? Bastava cada dia o seu mal, então não fica ansioso por coisa alguma. É o primeiro reflexo desse amor. Esse amor nos traz paz, né? Sem essa preocupação. E agora? O que eu vou vestir? O que eu vou comer? Né? Deus vai cuidar de você se você estiver no centro da vontade dele. Nós vamos falar melhor sobre isso nos próximos vídeos também. Então Jesus também não buscou a sua própria glória. A referência de amor é Cristo. Olha só o que está escrito aqui. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Jesus está confrontando os fariseus. Vocês não estão acreditando em mim só porque eu estou lhe dizendo a verdade? A verdade é assim, a verdade confronta, né? E esse vídeo eu tenho certeza vai te confrontar. Talvez ele venha te perturbar, talvez você fique até um pouco mais assim, magoado com Daniel. Mas eu preciso anunciar a verdade. Por mais dolorosa que ela seja, por mais amarga que ela seja, a verdade é libertadora, né? Então Jesus deixou claro, eu digo a verdade, vocês não acreditam em mim. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, veja bem, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Então você só pode ouvir a voz de Deus legítima, verdadeira, quando você está em Deus. Então, se você está afastado de Deus, se o seu caminho é um caminho errado, de pecado, um caminho que busca a Deus apenas por interesse, você vai lá e você acredita no que te falarem. E diz realmente a Bíblia que nos últimos tempos o povo acreditará nas fábulas, nas abobrinhas mais absurdas que você ouvir. Vai dizer que aquilo é verdade, é grande revelação de Deus. E quando fala a palavra pura e verdadeira, não. Eu não acredito. Era o que diziam para Jesus, né? Jesus falava a verdade, eles não acreditavam, porque eles estavam tão aculturados pela mentira que a verdade era perturbadora para eles, né? Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus responderam: não estamos certos de dizer que é samaritano e está endemoniado? Veja só, disseram que Jesus estava endemoniado, era samaritano, ou seja, samaritano era um povo que os judeus tinham ojeriza, eles tinham se casado com outros povos, né? Perdão. Então, está endemoniado. Quando você fala a verdade, você vira satanista. Estranho, né?
Então aí continua. Disse Jesus, não estou endemoniado. Jesus deixou muito claro, não tem demônio em mim não. Né? Pelo contrário, honro o meu Pai, e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo. Jesus, o Cristo, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, não buscou a glória para mim mesmo, mas a quem a busque e julgue. E hoje eu vejo as pessoas correndo atrás de glória, correndo atrás de poder, de fama, de glamour, e se dando títulos. Agora não basta o pastor, o bispo, agora tem que ser o apóstolo, pai apóstolo, apóstolo rei, né, chefe dos apóstolos. Enfim, vamos criando cargos aí que não existe. A gente está em busca apenas de afagar egos. O próprio Cristo não buscou a sua glória. Referência de amor para nós, tá bom? Asseguro que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verás a morte. E a palavra de Deus ela é viva e eficaz, não é isso? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então nós temos que buscar esse amor legítimo, verdadeiro por Cristo, porque só nisso você vai poder provar a essência do amor, né? Se você se distanciar do amor, esse amor vai esfriar. Jesus não buscou prosperidade, tá? Não buscou prosperidade, ele viveu de uma maneira simples. Não que seja errado, mais uma vez é importante ressaltar que você, fruto do seu trabalho, do seu estudo, do seu esforço, você tenha conquistado um patrimônio. Nada errado quanto ao dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, aí é a raiz de todos os males, né? Mas eu quero destacar que Jesus não buscou prosperidade, não anunciou prosperidade para as pessoas, ele não buscou status social, não buscou cargos políticos. Jesus não apoiou nenhum político e ele também não foi candidato a nenhum partido político da época. E havia uma politicagem na época, né? Ele não fez nenhum ato profético. Veja lá se Jesus fez algum ato profético. Vamos agora declarar Jerusalém é de Jesus, vamos derramar óleo no centro das cidades. Não, Jesus não fez isso, né? Não pregou fantasiado de tartaruga ninja, de Batman, de Homem-Aranha, de Homem de Ferro. Ultimamente até Batman anda fazendo casamentos, né? Então, Jesus não precisava disso, desse subterfúgio para chamar a atenção. A palavra dele era poderosa. O que emanava dele, aquela luz, o povo buscava. Não estava atrás de arquétipos. Jesus não usou nenhuma estratégia de evangelismo para alcançar os perdidos, senão pura e simplesmente amá-los, amá-los de verdade, acolher os rejeitados. Essa é a marca de Cristo, né? Você não precisa fazer pirotecnia para evangelizar. Basta você ter um caminho reto diante de Deus e as pessoas vão olhar para você como uma referência, né? E Jesus abandonou a profissão de carpinteiro, né? Por inferência, como seu pai José era carpinteiro e era costume da época, você seguia a profissão do seu pai. Né? Então Jesus ele abandonou essa profissão, né? Quando ele começou o seu ministério público aos 29 anos e meio, quase 30 anos, então a gente considera 29 e meio, né? Então nos 3 anos e meio então de ministério ele não foi carpinteiro, né? Ele não, deixou essa profissão, né? E agora imagina, então quando você serve a Deus, você serve integralmente, né? Então é por isso algumas pessoas têm o chamado integral para ensinar, para apontar o caminho, para exortar, para dar a direção. Essa é a missão que Deus deu para a minha vida, né? E aí a Bíblia diz uma coisa interessante: o que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens, reparta de todos os seus bens com aquele que os instrui. Meu gato está meio surtado aqui. O que você quer, Bunny? Eu tenho que abrir a porta para o gato. Momento. Gravar em casa tem tem esses acontecimentos inesperados. Meus gatos eles exigem que a porta seja aberta, né? Bom, aquele que bate, né? A porta se abrirá, não é isso? É isso que estou à porta e bato. Então o gatinho faz isso, ele bate a porta, ele insiste até que a porta abra. Bom, o que é instruído então na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É uma ordenança. Então Jesus, ele servia em tempo integral, mas ele recebia ofertas voluntárias em amor. Jesus não taxou valores, não vendeu carneiro de prosperidade, não vendeu o manto ungido, não fez nada disso. E as pessoas semeavam na vida de Cristo. Tanto é que Judas era o tesoureiro. Então é justo, é lícito aquele que anuncia o evangelho, que viva do evangelho. Aquele que semeia as coisas espirituais, que recolhe as materiais. Né? Aquele que te instrui na palavra, né? Abençoe então aquele que te instrui, que está te instruindo. Aqui eu vou abrir um parênteses, né? Muitas pessoas têm escrito para mim, eu recebo isso por e-mail, por Snapchat,
dizendo, Daniel, eu quero ser sua ovelha, né? Me dá cobertura, eu não aguento mais o sistema podre. Fala, olha, meu irmão, sinceramente, eu gostaria de poder acolher a todos, mas isso é uma limitação. As minhas ovelhas, somos um grupinho pequeno, né? Que eu conheço cada ovelhinha nossa pelo nome, eu sei da história, eu sei das lutas, sei das dificuldades, sei das vitórias também, né? Então eu prefiro ter um grupo pequeno, onde a gente possa ensinar os valores nobres do Evangelho, viver e aplicar esses valores, e eu poder acompanhar de perto, do que eu ter 200.000 ovelhas, né? Poderia ter no mundo inteiro, né? Só abrir aqui a porteira vai ter um monte de gente, né? Mas pessoas que eu não conheço, que eu não vou ter tempo para estreitar relacionamento e nem para dar o acompanhamento que essas vidas merecem, né? Então é humanamente impossível. Para realmente pastorear com qualidade, eu preciso de um grupo pequeno. Então não estou menosprezando os demais. Porém, eu também não quero deixar vocês assim abandonados. Eu vou apresentar aqui uma rápida sugestão para você, tá bom? Tem alguns grupos que têm feito isso e têm me reportado por e-mail, têm tido êxito nisso. Daniel, cansei da igreja. Então, ok, eu vou fazer a diferença. Já que eu não tenho referências, eu serei a referência, né? Então eu vou fazer a diferença positiva. Eu vou abrir uma célula na minha casa, um grupo de oração, de intercessão, de estudo da palavra. Aí ele se desliga, digamos, o sistema convencional, se o sistema estiver podre, tá? Se é numa igreja correta, fica lá, evidente, honra o teu pastor, honra a tua liderança. Estou dizendo sistema podre, então você já está cansado do mais o mesmo. Aí você pega, monta um grupo na sua casa. Já falei isso num vídeo chamado Protesto, chama que queima palha, só estou reforçando. O que esse grupo tem feito? Né? Um exemplo, tá bom? Não estou dizendo aqui como uma direção absoluta, né? É um exemplo apenas, talvez uma sugestão para você, se você testificar no seu coração. O que esses grupos têm feito? Têm se reunido nas casas, né? Como era a igreja primitiva. Eu acho que a gente vai voltar para esse mundo novamente, para esse cenário, nas casas. Então o que eles fazem? Eles fazem um louvor antes, fazem um louvorzinho, adoram a Deus, tem um momento ali de comunhão, depois eles põem um vídeo do Daniel para assistir, a gente tem quase 400 vídeos no canal, quer dizer, palavra, conteúdo não falta, todos eles assistem como se estivessem no culto, estão recebendo a palavra, né? Depois eles meditam sobre aquilo, eles conversam sobre aquilo, têm a comunhão e pronto, está feito o culto deles. Marcam outro dia da semana para se reunir apenas para orar, né? E um outro dia para estudar. E tem dado certo. E eu acabei tendo, então, muitas ovelhas virtuais que não necessariamente estão agregadas no meu grupo de ovelhas, né? Mas são também meus filhos na fé, né? A grande pegada, o que é legal de tudo isso tudo, é que não vai ter ninguém te constrangendo no meio do culto, da palavra, passando uma sacola na tua frente, aquele negócio é a salva, né? Mas que parece um coador de café ali, balançando, ver se você põe dinheiro, ou te ameaçando com a maldição para você dar dinheiro, ou te oferecendo uma recompensa para você dar dinheiro. Não vai ter nada disso, é só a palavra de Deus. E se você quiser semear, você semeia em amor, você semeia em gratidão, você semeia de acordo com a sua prosperidade, se Deus tocar no seu coração. E pronto, simples assim, né? Então pensa a respeito, fica a dica aí, tá bom? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então tudo tem causa, efeito, ação, reação. Né? Porque o que semeia em sua carne, em carne se fará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. É um detalhe aqui, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Não deixe de fazer o bem, sabe? Quem ama a Deus, ele vai procurar ter compaixão pelo próximo, vai amar ao próximo. A gente vai falar sobre isso também. Se não houvermos desfalecido. Então, Cristo é o nosso modelo a ser seguido. 1 Coríntios 11, de 1 a 2. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, Paulo está dizendo, me imitem, porque eu imito a Cristo. A referência para Paulo era Cristo. Então, se Cristo é a sua referência, você passará a ser referência para muitos. Porque as pessoas vão olhar para você e ver o reflexo do amor de Deus na sua vida, né? Olha outro detalhe aqui. Qual então seria o preço para nós trilharmos esse caminho do amor, né? Então, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse é o preço, você vai ser odiado, você vai ser perseguido, quando você anuncia a verdade, quando você fala sobre o amor, né? Afinal de contas, vemos uma época que o amor tem se esfriado. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos, não poucos, muitos, na televisão,
na rádio, em tudo quanto é lugar, como uma praga em nosso meio, como uma peste em nosso meio, né? Joio no meio do trigo, né? Muitos falsos profetas, dando direção falsa, dando caminho falso, vendendo ilusões, enganando o povo, enriquecendo com isso. Gente, eu fico indignado com esse tipo de coisa, me perdoa que às vezes Daniel sai um pouco do eixo quando eu vejo essas coisas. Enganarão a poucos? Não, a Bíblia diz, enganarão a muitos. Multidões estão sendo enganadas por esses lobos em pele de cordeiro, multidões. Mas há a nossa parte também, porque muitas vezes a pessoa vai para ouvir o que ela quer ouvir, e não aquilo que Deus quer que você ouça, né? Nós temos que ser, a gente muitas vezes tem um ouvido seletivo, né? E por se multiplicar a iniquidade, que é a iniquidade? É o pecado, né? O amor de muitos se esfriará. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, de 9 a 13. E como é que eu vou perseverar até o fim? Quero lembrar do jovem rico. Ele já fazia tudo que a lei mandava. Mas aí quando Jesus fala, vende os teus bens, dá aos pobres e me segue, o pai pegou. É o amor ao dinheiro. Então uma das coisas que nos separam do amor de Deus é o amor ao dinheiro, né? Então, esse amor, ele precisa, esse amor pelo dinheiro muitas vezes se torna algo obsessivo e vira a raiz de todos os males. Por isso que diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Vamos conhecer do que fala o amor verdadeiro. O amor que não esfria, né? E que vai sempre aquecer a esperança. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amamos e amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Prestou atenção? João capítulo 1, a partir do verso 4, tá? Então, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se a pessoa faz a obra de Deus desleixadamente, relaxadamente, faz mais ou menos, faz para inglês ver, né? Essa pessoa não ama a Deus. Se o seu pastor te vê como número na folha de contabilidade, receita, despesa, rol de membros, para fazer vitrine para a igreja, isso não é amor. Amor é acolher, amor é abraçar, amor é chorar com os que choram, amor é sentir a dor do próximo, é ter essa empatia, né? E isso está faltando tanto em nosso meio, não é verdade? O que impede, então, esse amor de fluir em nosso meio? Uma das coisas que tem contaminado esse amor. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Cobiça contamina o amor. Cobiça. E é o que está lotando as igrejas, né? Por que as pessoas vão na igreja? Porque quer o poder. Vai na igreja porque quer unção. Vai na igreja porque quer um milagre. Vai na igreja porque quer ser próspero, né? Cobiça, ganância, né? Sendo por esse arrastado e seduzido. Então a cobiça, presta atenção, olha a linha de raciocínio aqui. Então a cobiça, tendo engravidado, né? Ela entrou dentro do seu âmago, está no seu coração a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. Ou seja, você acaba profanando o templo, que é você, que é o Espírito, você é templo do Espírito Santo. Então quando você tem cobiça, você começa a engravidar do pecado. E esse pecado, após ser consumado, porque tudo começa na mente, gera a morte. O pecado te afasta de Deus, né? E faz com que você deixe de provar o amor verdadeiro. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tiago, capítulo 1, 14 a 16. Eu vejo a exortação e eu digo isso para vocês. Meus irmãos, não se deixem enganar. Não corram atrás do vento, não corram atrás de coisas. Deus tem coisas muito melhores para você. Para que correr atrás do vento, né? Então, o que a gente observa hoje nos altares? Né, eles estão oferecendo o que para você? Vamos ser sinceros. Claro, algumas igrejas sérias, graças a Deus, o remanescente fiel, tem sim homens e mulheres segundo o coração de Deus, tem igrejas sérias que estão no caminho do Senhor, anunciando o evangelho puro, simples e poderoso. Mas tem, infelizmente, os mercadores da fé que estão pululando ao nosso meio. E eu fico imaginando como é que esses caras não têm temor de Deus, né? Não tem temor nenhum. Faz como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo. Eles te propõem nos altares. Quer saber o discurso verdadeiro? O que a Bíblia diz? Propõe nos altares desafios de fé para você, de uma vida cristã legítima e verdadeira.
propõem renúncia, negue-te a ti mesmo, propõem isso para você. Eles dão estímulo a que você tenha uma vida de oração e que estude a palavra de Deus. Eles te incentivam a buscar a santidade, arrependimento, a perdoar os que te ofenderam, a ter mudança de atitudes, né? Ou apenas eles estão estimulando a sua cobiça, o que você quer de Deus hoje. Porque hoje é o dia do rebuliço, hoje é o dia da bênção, hoje é o dia da oração forte. Quer dizer, o que está atraindo esse povo? É uma luz falsa, queridos. É a luz que atrai a mariposa e ela morre, né? É isso, é uma luz falsa, não é a luz de Deus, né? Então, é isso que a gente acaba vendo. Então, em vez de nós servirmos a Deus, sermos servos, nós queremos ser servidos por Ele, não é? Então, onde está seu coração, ali está seu tesouro, né? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Né? Uma exortação aqui de Paulo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não vem da sua cobiça, da sua ganância? Não é isso, né? Vocês cobiçam coisas e não tem. Cobiça corre atrás do vento. Eu conheci muita gente que correndo atrás da prosperidade ficou mais pobre ainda, né? Porque deu todo o dinheiro para a igreja e ficou lascado, né? Porque venderam ilusões para você. Então não cobiçam coisas, vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Pesado, né? Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. E não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para saciar o desejo do coração, para gastarem seus prazeres, não é? Então, eu sei que você vai lá, né? Você quer o quê? Ah, eu quero um jatinho, eu quero um carro novo blindado, eu quero um anel de $5.000, eu quero fazer um implante capilar de R$20.000, né? Eu quero uma casa própria, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ter um som do leão e andar de 4 por aí, tá, pra todo mundo ver o meu poder. Quer dizer, são coisas estranhas, né? A gente tem que ver exatamente o que você está buscando. Essa sua busca revela o que está no seu coração. O que você busca? Servir a Deus ou ser servido por Ele? Você busca estar lá para adorar a Deus ou para você ser adorado pelo povo e ser um pequeno Deus, né? Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus, né? Então está muito claro aqui, né? E quando você é amigo de Deus, você torna-se inimigo do mundo. É o que Jesus disse: odiados sereis por todos, por amor a mim, né? Então quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. E se você acaba sendo inimigo de Deus, você vai ser amigo do mundo. O que vocês acham que é sem razão, que a Escritura diz que o Espírito que te fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos. Minha igreja, meu ministério, quando eu orar, aqui tem o poder, aqui cai o fogo. Aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Senhor, eu não sou capaz, mas tu podes. Essa deve ser a oração do justo, né? E muitas vezes, por amor a Deus, vamos fazer um exemplo prático aqui para ficar mais fácil. Por amor a Deus, eu recusei cargos. Me ofereceram cargos, quem leu Catedral da Sombra sabe disso, me convidaram para entrar na política, me convidaram para apoiar políticos, oferecendo grana. Não é pouco, tá? É muito dinheiro. Dinheiro esse que eu já teria minha casa própria, já teria uma vida extremamente confortável, materialmente falando, mas estaria desgraçado aos olhos de Deus, né? E arder no mármore do inferno, lá como diz os muçulmanos, né? O mármore do inferno. Então, eu recusei cargos, recusei títulos, né, recusei propostas, né, mirabolantes aí, me afastei do sistema que, conhecendo a verdade, escolheram ensinar a mentira para ganho próprio. Então, quando eu percebi que a intenção das pessoas estava sendo alterada para benefício próprio, pessoas até que eu gostava, que eu admirava, que eram referências para mim, eu me afastei. Né? Mas espera aí, Daniel, a gente não tem que amar ao próximo como a nós mesmos? Vamos entender melhor? Então, hoje, eu sei o que é sentir na pele ser odiado. Eu sou odiado não é pelo satanismo, não. Eu sou odiado por líderes religiosos. Tem líderes religiosos que me odeiam, que me ameaçam. Bastante, não um nem dois. Muitas vezes a gente vai ter seminário na base, de repente eu vejo lá a lista de inscrições, tem 120 pessoas. Aí no dia tem 40.
Aí as pessoas me escrevem, Daniel, me perdoa, meu pastor não deixou ir no seminário. Se eu fosse, eu ia na maldição, estava na maldição, estava lascado. Claro, você vai conhecer a verdade te liberta, é muito melhor você preso, né? Então você ficar preso no cativeiro e você paga o pedágio diário ali. Então eu vejo muitos pastores agindo de má fé, às vezes querem sabotar, mas não conseguem, né? Porque Deus é o meu provedor, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o meu Jeová Rafá, né? Ele é o meu Jeová Shalom, né? Ele é o El Shaddai na minha vida, então Ele me provê, né? Ele usa pessoas, né, do mundo inteiro, né? Que às vezes Deus toca, né? E manda às vezes uma oferta aqui, uma oferta ali, e muitas vezes, graças a Deus, tem honrado a nossa casa, tem honrado a nossa vida, tem trazido suprimento a essa trincheira. E vou continuar anunciando o Evangelho, quer fale para um ou fale para 1 milhão, não importa. O que importa é que se uma vida for salva, for liberta, valeu a pena, porque eu faço por amor a Deus, eu não estou fazendo por dinheiro, isso é mesquinho demais, né? O dinheiro poderia vir até ser uma consequência, né? A pessoa de repente, puxa Daniel, eu quero te dar uma oferta especial, é raro, né? Mas às vezes acontece, mas é por amor, é por gratidão, é por reconhecimento, né? Mas nunca forçando a barra, nunca ameaçando com maldições, isso é um absurdo, né? Sou odiado, sou perseguido por uma igreja falsa. Então eu acabo abominando tudo que Deus abomina. Então se eu vejo um líder fazendo algo diametralmente oposto ao que a Bíblia diz, eu abomino aquela ação daquele líder, porque eu abomino o que Deus abomina e eu amo o que Deus ama. A pessoa está fazendo a coisa certa, ok, eu amo aquela pessoa, eu oro por aquela pessoa, né? Deus ama o pecador, Daniel, mas ele abomina o pecado. Tá bom, e quem é que vai para o inferno? É o pecador ou é o pecado? O seu pecado que vai para o inferno arder? Não, é o pecador. Fique esperto, não cai nessa cilada do diabo, nesses trocadilhos não, tá bom? Porque Deus abomina o pecado, então você tem que buscar ter uma vida reta. Não quer dizer que você vai ser perfeito, eu não sou perfeito, né? Mas nós buscamos ter uma vida reta, buscamos ter uma vida de santidade, e quando erramos, tornamos o erro parte do nosso aprendizado para continuar crescendo, né? Crescendo na fé. Não podemos usar essa questão aí de muleta, né? Às vezes a gente põe a culpa no demônio. Eu pequei porque o demônio, que demônio nada. Você tem seu livre-arbítrio, você tem suas escolhas, tá? Então os irmãos de José traíram ele por escolha, não foi demônio não. Caim matou Abel porque ele fez uma escolha, por inveja, não foi demônio não. Os fariseus incitaram o povo a matar Jesus, a crucificá-lo, né? Por coração deles de inveja. Até Pôncio Pilatos percebeu isso. Não foi demônio não. Então é muito simplista dizer, o demônio me levou ao pecado. Gente, você tem Espírito Santo, você tem força para oferecer resistência, né? O pecado realmente desagrada a Deus. Muitas vezes eu era desprezado, quando eu viajava pelo Brasil, em salas pastorais. Muitas vezes era desprezado, me convidavam para os seminários, eu ia na sala, era desprezado, não me davam comida, me maltratavam, me roubavam, né? E mesmo assim, sabe o que eu fazia? Eu ia para o banheiro, antes de começar o outro bloco do seminário, me trancava no banheiro, orava, muitas vezes chorava, pedia forças para Deus, para que as minhas emoções não fossem turvar o mover do Espírito na minha vida. E ministrava o seminário, mesmo sabendo que eu estava sendo roubado, maltratado, mas não é por causa daquele líder que todo aquele povo que estava ali poderia ser prejudicado. Então Deus cobrava aquilo de mim, e eu só podia buscar forças nele, porque só nele eu sou forte, fora dele eu sou fraco. E graças a Deus, teve muitos seminários, que talvez você tenha participado pelo Brasil. Você viu o Daniel ali, sorrindo, brincando, contando uma piada, te exortando, te apontando o caminho, te abençoando, orando por você, com você. Mas lá nos bastidores, Daniel chorou muito, sofreu demais. E Deus que renovava a força, Deus que nos capacitava, né? Mas realmente ter esse contato com esse lado tão podre da igreja, foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer e que eu procuro hoje ensinar às nossas ovelhas e ensinar cada um que escuta os nossos vídeos também. Então, Tiago 4, de 1 a 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o grande segredo de você vencer o diabo, quando existe uma tentação maligna real, é você se submeter a Deus. Então, o segredo da resistência é a obediência, né? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Você entendeu isso? Entendeu isso?
de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, amar a Deus de toda a sua alma. Você entendeu o que é isso? Significa que se você ama mesmo a Deus, você não dá esmola para Deus. Se você ama mesmo a Deus, você dá tempo de qualidade para Deus. Você fica mais tempo com a Bíblia, com os estudos, com a Palavra de Deus, do que no Facebook. Você fica mais tempo na presença de Deus, adorando a Ele, do que no WhatsApp, fazendo fofoca. Né? Não que a gente não possa utilizar essas ferramentas, é muito útil, porque realmente as redes sociais, elas aproximam os distantes, mas elas estão afastando os próximos. Então nós temos que talvez estabelecer prioridades na nossa vida. Minha prioridade é Deus. Né? Então Ele é prioridade, porque eu amo de todo o meu coração. Então tudo que eu fizer para Ele, eu faço no melhor. Né? Então esse vídeo, por mais caseiro que seja, eu estudei, eu orei, eu me consagrei, eu preparo, faço até esse cenáriozinho aqui atrás, né? Para dar o melhor, é o melhor que eu posso. Quem vai nos seminários da base, eu dou o melhor que eu posso ali, né? Talvez não seja o melhor, a excelência que vocês merecem, mas de todo o coração eu estou dando o meu melhor, porque eu amo a Deus de todo o meu coração, e nada mais importa. Deus é minha referência, Cristo é minha referência. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses, né? Está em Marcos 12, 29 a 31. Mas o que significa então que eu tenho que me solidarizar, eu tenho que ser solícito com o meu próximo, eu tenho que ter compaixão com o próximo, né? E como é que eu vou amar todo mundo? Veja bem, amar ao próximo é aquele que está perto, tá bom? Não quer dizer que você ama o planeta inteiro, porque isso é impossível, isso é hipócrita, vamos ser sinceros. Então você ama o próximo, as pessoas que estão próximas de você. Assim amar ao próximo como a ti mesmo. Então você tem o dever de perdoar aqueles que te ofendem, isso é dever, não carrega a mágoa não. Perdoa e segue a vida, deixa Deus, o justo juiz, cuidar da situação. Né? Como Jesus falou para os discípulos, para os 70 lá, se alguma cidade não te receber, bate a poeira dos seus pés, cai fora, e o juízo deles pertence a Deus. Acabou, você faz a tua parte. Né? Não guarda rancor, não guarda mágoa, e pronto, não vamos ser importantes, não vai amar todo mundo. Né? Porém, você também não pode se alimentar com inveja, com idolatria, com cobiça. Então, se alguém lhe causou mal, perdoa. Isso não significa ter que conviver, né? José perdoou seus irmãos, mas ele não chamou os irmãos para morar no palácio com ele. Davi perdoou seu irmão Eliabe, que ofendeu Davi profundamente, mas ele honrou Mefibosete, né? que era filho de Jonatas, um seu grande amigo, né? Então, nós temos que honrar aqueles que merecem honra. Honre a quem merece honra. Então, amar ao próximo significa aquele que está perto de você, né? O amor de Deus, ele não julga e nem condena, tá? Mas ele é o justo juiz, ele que vai saber todas as coisas. Eu vejo tanta prepotência no nosso meio, a gente diz que ama a Deus, que amamos ao próximo, mas a gente acha que são 7 bilhões de humanos no planeta Terra, e nós achamos que só os evangélicos vão para o céu, né? E só os evangélicos vão para o céu. Esses dias eu recebi um e-mail me contando um fato, que o padre Fábio de Mello esteve numa igreja batista e ele pregou sobre o amor, falou de Jesus, não falou de santo, não falou de Maria, falou sobre o amor, ele cantou, e foi assim algo que para mim eu achei maravilhoso, achei extraordinário, porque nós temos que buscar essa unidade, né? Não é ecumenismo, é unidade. Ele está falando, ele está na mesma sintonia que eu, está falando de amor, está falando de Jesus, está falando de arrependimento, está falando de perdão, então beleza, esse espírito que nos une, né? Não é placa, não é denominação, no céu não vai ter nada disso. Mas teve gente que torceu o nariz, agora o padre vai na igreja, mano, já se viu uma coisa dessa. Mas o padre, falando a respeito do Fábio de Mello, né, ele não está envolvido com política, ele não apoia político, ele não fica chamando todo mundo de desmiolado, não é verdade? Ele não fica ostentando o anel de 20 mil dólares, não anda de Mercedes blindada, não tem jatinho, não tem fazenda. Mas Daniel, ele vende CD pra caramba. Alguém falou para mim, sim, mas o dinheiro não vem para ele, vai para a paróquia dele lá, né, para as atividades sociais que ele gerencia. Então, quer dizer, qual é a sua referência? Qual a referência de amor? É o pastor que te vende a toalha ungida ou é o padre que prega o amor? Qual é a referência? É aquele que fala o que a Bíblia diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É essa referência que a gente tem que ter, né? No texto de Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros.
Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E nós não somos justos nem somos juízes, né? Sempre falo isso. Então, não devemos ter essa postura, julgar esse aqui vai para o inferno, esse aqui também vai, esse daqui então já era. Não, cabe a Deus. Nossa missão é levar o amor de Cristo. Quem ama a Deus, ama ao seu próximo, não julga os outros, né? Então, se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, que é Cristo, tá? Não é o pastor, né? Não é o apóstolo, né? Não é o presbítero. Há um legislador somente e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Está escrito. Quem é você para julgar o seu próximo? Engraçado, né? Eu escutei isso uma vez, um pastor falando sobre isso, e ele mesmo metralha todo mundo. Aí quando falaram alguma coisa dele, pronto, ele usou esse texto. Quem é você para falar mal do próximo? Gente, vamos viver evangelho de verdade. Não adianta você falar uma coisa e viver outra. Porque as pessoas hoje estão mais atentas, graças a Deus, estão observando, o povo está despertando. Sabe aquele despertador? Eu lembro quando eu trabalhava secularmente, eu tinha que levantar muito mais cedo, eu tinha que pegar 2 conduções, então eu colocava um despertador daqueles de corda, que tinha um martelete que batia em 2 sinos, fazia um barulho, acordava a vizinhança. Eu colocava um desse embaixo da cama, né, que eu tinha que fazer um movimento para desligar ele, e colocava um outro 5 minutos depois, né, a um local que eu tivesse que levantar da cama para desligar. Isso aqui, então às vezes a gente precisa de um choque, precisa de um despertador, para acordar, porque tem muita gente dormindo e achando que está servindo a Deus e está seguindo o caminho da mentira, né? 2 Timóteo 3, de 3 a 5. Como é que vai ser o final dos tempos? Como é que vai ser os últimos dias? Os homens vão ser como? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis. Como o ser humano é cruel. Eu vejo isso nas redes sociais. Você está protegido atrás de um teclado, você vê a crueldade humana, né? Para difamar, para maltratar, para tripudiar, né? Está ali, anônimo, né? Sem amor para com os bons, né? Traidores, eu já fui traído tantas vezes, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, ou seja, amigo do mundo, tendo aparência de piedade, fazendo cara de santo, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tá vendo? Então, isso tem uma questão. Amar ao próximo, aquele que está perto de mim. Porém, né, embora eu não possa carregar comigo mágoa, inveja, rancor, né, eu tenho que liberar perdão, sabe, seguir meu caminho. Então, eu tenho que honrar aquele que merece honra, é fato, mas eu também tenho que me afastar da roda dos escarnecedores, tenho que me afastar de pessoas tóxicas. Então eu tenho que amar ao próximo, eu tenho que suportar. Não! Se esse cara aqui é cruel, é caluniador, é mentiroso, a Bíblia diz, afasta-te dele. Vai contaminar a tua fé, vai contaminar a tua esperança, a sua alegria, né? 1 Timóteo capítulo 1, 18 a 20. Este mandamento vos dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas por boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, da qual entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Quer dizer, Paulo devia estar saturado aqui, ele entregou essas 2 pessoas ao próprio diabo, falou assim, deixa para o diabo que te carregue, né? Então eu acredito, ele liberou, perdão, não carregou mágoa, mas ele lavou as mãos, sabe o que acontece? Bateu pó do sapato, sabe? Foi a escolha da pessoa, você pregou, você ensinou, você apontou o caminho. A pessoa pode escolher o sim ou não. Você pode estar diante de ti. Vida e maldição, bênção e morte. Você escolhe, né? O próprio Demas desamparou Paulo também, né? Então a gente vê tanta coisa. 1 Coríntios capítulo 5, de 9 a 11. Por cartas vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Paulo está falando. Ou seja, se alguém comercializa a fé, está prostituindo. Se alguém engana o povo para ganhar dinheiro, está se prostituindo, está prostituindo a palavra, tá bom? A gente acha que prostituição é só aquela coisa carnal do sexo, né? Não, tem muitas formas de você prostituir. Quando Jesus expulsou os mercadores do templo, eles estavam profanando o templo com prostituição, transformando aquilo ali em comércio, vendendo a fé. Isso é prostituição.
Afasta-te desse que se prostitui. Isso não quer dizer absolutamente que os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, nem com os idólatras, porque se você seria necessário sair do mundo. Então, não estou dizendo para você se afastar de todo mundo, porque seria necessário você sumir do mundo, porque realmente o mundo jaz o maligno. Mas, olha aqui a diferença. Mas agora você escrevi que não os associeis, não fica perto, né, com aquele que, dizendo-se irmão, diz que é irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esses, você nem senta na mesa, você nem come com esses. Então você pode ter um colega de trabalho, por exemplo, que é um devasso, que é um avarento, que é um roubador, que é um idólatra, mas ele não conhece a Jesus. Então você tem o dever de levar Jesus para a vida dele, falar do amor e de ser a testemunha viva desse amor, né? Sim, é a nossa missão, e de levar o evangelho a toda criatura. É por amor a Deus que nós fazemos. Mas se alguém diz que é irmão e for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tais nem ainda com mais. Então você nem senta na mesa com um cara desse. Então me afastei de muita gente que, dizendo-se irmão, surtaram aí, começaram a falar um monte de abobrinha. Eu não vou sentar na mesa com uma pessoa dessa. Me convida às vezes para o almoço: Daniel, vem almoçar comigo, tenho algo para lhe dizer, uma profecia para entregar, mas eu conheço a vida do cara. Eu falei: meu irmão, você continua fazendo isso? Ah, continua, mas o povo não precisa saber. Eu falei: então não. Então você fica no teu canto aí. Vou pegar um outro texto. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres. Vai ter muitos falsos. E vão enganar a muitos, os quais introduzirão encobertamente, ou seja, camufladamente. Não vai chegar dizer: olha gente, vou falar uma heresia hoje. Não. Heresias destruidoras. Heresia é tudo aquilo que fere os preceitos da palavra de Deus. Tudo aquilo que é contrário a Cristo. Né? Isso é heresia. Negando até o Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, muitos, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Né? Ou seja, o caminho da verdade será tripudiado. Quem falar a verdade vai ser odiado, é isso que está dizendo. Né? Também movidos pela ganância, ambição, com palavras fingidas, choram nos altares, choram diante da câmera, vos farão de vós negócio. Agora é o telefone. Trabalhar em casa. Momento. Bom, vamos retomar agora, tá? E também, movidos pela ganância com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. Vão querer usar a tua vida. Vão querer usar a sua vida para ganhar dinheiro. Eu já senti isso na pele. A condenação dos quais já é de largo tempo, e não tarda sua destruição, não dormita. Deus vai julgar essas pessoas. Não brinca com Deus. Deus não se deixa escarnecer, né? Não se deixa escarnecer. Salmo 1, de 1 a 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então não se senta, se afasta dos escarnecedores, se afasta, porque isso você não está amando a Deus, isso você está destruindo os valores de Deus. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro do Líbano, promessa de Deus. Os que estão plantados na casa do Senhor, que estão plantados na casa, tá? Não fora, né? Não no lixão, né? Florescerão nos átrios e do nosso Deus. E na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, de 12 a 15. Você está se sentindo como uma árvore seca, sem frutos, sem ramos, né? Tá seco. Eu lembro de uma canção que era Os Galhos Secos, né? Os galhos secos de uma árvore qualquer. Não vou nem cantar, porque vai ser uma desgraça aqui, né? Mas você lembra dessa música, né? Então, onde ninguém jamais poderia imaginar, né? De repente, nasceu uma flor ali. Então que Deus ele possa fazer com que você floresça, viu? E eu quero finalizar desejando a você a bênção de José. Essa bênção está sobre mim, está sobre você, por legitimidade, porque nós temos nela promessa. Mateus capítulo 20 diz que nós somos os trabalhadores da última hora. Então nós temos a mesma paga, a mesma unção. Estamos debaixo da mesma promessa. José é um ramo frutífero. Você, meu irmão,
Você, minha irmã, é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. A fonte é Cristo, é a palavra da verdade. Seus ramos correm sobre o muro. E os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e odiaram. E o mundo vai te odiar. E o mundo vai te flechar. E o mundo vai tentar destruir com a sua autoestima, tentar abalar suas emoções. Mas o seu arco, porém, susteve-se no forte. E nos braços das suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó. Deus é por você. Ele vai estar aplacando todos esses dardos inflamados. Ele vai estar te protegendo de todo ataque do adversário e dos ataques humanos também. Onde o pastor é a pedra de Israel. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual abençoará com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos do abismo que está embaixo e com as bênçãos do seio da madre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, elas estarão sobre a sua cabeça, e sobre o alto da cabeça que foi separado por teus irmãos. Essa é a promessa. É um amor verdadeiro que herda essa promessa, um amor sem interesse, sem expectativas de recompensa, um amor puro e simples, que não dá as sobras, que simplesmente, olha o que diz aqui, 1 Coríntios 13, de 4 a 7. O amor verdadeiro, ele é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, tá? Guarda isso, não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, é paciente, é longânimo. Não guarda rancor, Não pode guardar. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe quando Jesus ele é comparado à rosa de Saron? Significa que é uma rosa que cresce entre os vales. Em locais inóspitos, terra seca, cheia de pedra, e floresce uma rosa. Por isso que ele é a rosa de Saron. E no meio desse deserto, talvez que você esteja vivendo, está brotando uma flor aí. É você essa flor, plantada por Deus. E faz parte desse imenso jardim, que não importa o deserto, não importam as pedras, vai continuar florescendo e exalando o perfume do amor de Deus, se afastando daqueles que negam a Cristo. Cânticos 8:7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor, e os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. O amor não se compra. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Esse é o elo perfeito. Você tem que estar revestido de amor. É o elo perfeito, é a única coisa que nos liga a Deus. 1 Coríntios 13:13. Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. 1 João 4:7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 Pedro 4:8. Sobretudo, amem-se sinceramente, sem interesse uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Provérbios 10:12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os nossos pecados. 1 João 4:19 a 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Antes de tudo isso começar, Jesus já te amava. Antes de você nascer, Jesus já te amava. Ele nos amou primeiro. E sabe aquela pessoa que ama e o tempo todo insiste no amor? Eu te amo, você é importante para mim, você é preciosa para mim. Eu quero te abraçar, eu quero enxugar tuas lágrimas, eu quero cuidar de você, me deixa te acolher, me deixa te proteger, me deixa te apontar o caminho, me deixa tirar os espinhos dos seus pés que são machucados, me deixa limpar suas feridas, me permita te carregar no colo quando você não tem forças. Esse amor insistente e verdadeiro é o amor legítimo de Deus, por você e por mim. E esse amor é tão insistente que Ele vai estar falando com você até o seu último suspiro. Ele não vai desistir de você. Não desista dele, queridos. Não desista, não desonre a Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Nos amou antes de tudo isso.
Como eu pratico esse amor, Daniel? Você já pensou em fazer o bem para alguém? Pelo menos pensar. Pensou em fazer o bem? Teve a intenção de fazer o bem, de ajudar alguém? Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, viu? Você deu pão para quem tinha fome? Você cobriu aquele que estava passando frio? Você chorou com os que choram? Você se alegrou com os que têm se alegrado? Você deu água para aquele que tem sede? Você visitou algum enfermo ou alguém encarcerado? Se você não fez isso, você não provou o que é o amor ainda. Você ainda não sabe o que é amar a Deus, porque Deus é amor. E o amor é expresso com ações, né? É expresso com ações em nossas vidas. 1 João 4, 16 a 18, eu vou direto no último verso. O amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Quem ama a Deus não há que ter medo do mundo. O medo é de se afastar de Deus. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se alguém te ameaça com a maldição, isso não vem de amor, porque pressupõe castigo. Se eu não der, eu estou amaldiçoado. E se eu der, eu tenho a recompensa. O texto é muito claro, só que não vão te ensinar isso, porque isso é libertador, né? O amor não há medo. Ao contrário, é perfeito. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, né? Então, esse é o amor verdadeiro, esse é o amor legítimo, né? Que nós temos que buscar de todo o nosso coração, todas as nossas forças. O amor é prático. Exercite o amor. E lembre, Ele amou primeiro a gente. Vamos honrar Ele. E só assim você vai estar imerso nesse amor. Você vai poder exalar o perfume do amor. Seja você também uma rosa de Saron. Cresça no deserto, floresça no deserto, perfuma o deserto. Esse é o meu recadinho para vocês, queridos. Que Deus te abençoe e te guarde grandemente.